estamos em mais esse domingo abençoado para mais uma aulinha virtual, nesse domingo lindo, maravilhoso, com a nossa quarta lição. Então eu gostaria que você pegasse sua lição, pegasse sua Bíblia e vamos começar a adorar o Senhor nessa aulinha abençoada que será. Vamos começar? Primeira lição de número 4, que diz assim, o título da lição é assim: onde aprendemos a palavra, tá certo? Onde aprendemos a palavra, esse é o título da lição de hoje. E o para memorizar, ele diz assim, ó: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses 4:9. Então, hoje nós iremos falar sobre a casa de Deus ser um lugar onde aprendemos a palavra de Deus. E você que está aí do outro lado, feche seus olhinhos e vamos orar ao Senhor juntamente comigo? Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por tua misericórdia, te engrandeço, Jesus, por tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado com cada um dos nossos pequeninos. Esteja conosco, nos ajudando em tudo, nos dá uma aulinha abençoada em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, que tinha um discípulo especial. E o nome desse discípulo especial era Timóteo. Timóteo, ele era um rapaz tão abençoado, tão esforçado em aprender as escrituras sagradas, e ele tinha um professor que era o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha muito orgulho dele porque ele era muito esforçado. Igual eu tenho orgulho de vocês. Vocês são muito esforçados também. E o apóstolo Paulo percebia o interesse daquele rapaz que desde pequenininho aprendia as escrituras. O Timóteo, a mamãe dele se chamava Eunice e a vovó dele se chamava Lloyd. A Bíblia fala que eram duas servas de Deus. Então daí você já tira a mamãe, a vovó, eram servas do Deus Altíssimo. E elas ensinaram a Timóteo desde pequenininho as Sagradas Escrituras. E agora Paulo era o seu professor. E Timóteo, ele alegrava muito o coração do apóstolo Paulo. Então vocês vão ver uma história linda. Se vocês forem pesquisar bem direitinho a história de Timóteo, vocês vão ver a história de um rapaz realmente abençoado. E eu acredito que você que está aí também será abençoado, assim como Timóteo. Quando crescerem firmes na graça, na palavra, serão muito abençoados e vão fazer a obra do Senhor, assim como Timóteo fez também. E Timóteo, ele era um rapaz tão abençoado que aprendia com Paulo as escrituras, que Paulo ele escreve 2 cartas a Timóteo. Antigamente, não era como hoje, que hoje é tudo, manda mensagem, manda um e-mail, liga para ele. Não. Antigamente, se falavam através das cartas. E o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. E o texto de hoje, da liçãozinha de hoje, está na 2ª carta que Paulo escreve a Timóteo. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Vamos lá? Pegue a Bíblia, vai lá no livro de Timóteo e vamos ler o que foi que Paulo ensina a Timóteo. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, e que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Amém. E nós vemos aqui Paulo, quando ele instrui Timóteo a permanecer naquilo que aprendeu. Então você vê aqui no versículo 14, quando ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, o Timóteo, ele tinha aprendido com a avó, com a mãe e agora com o apóstolo Paulo. E ele diz mais, que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você também aí que aprendeu desde pequenininho as Sagradas Escrituras, que continua aí no interesse de aprender e continuar a aprender as Sagradas Escrituras para permanecer fiel, porque isso, olha só, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você aí está sendo perfeitamente habilitado pelas Escrituras Sagradas para toda boa obra, viu? Deus tem uma obra linda a realizar na tua vida, criança. Deus tem uma coisa maravilhosa, Deus tem um plano perfeito na sua vida. Agora precisa que você, assim como Timóteo, continue se desenvolvendo cada dia mais nas Escrituras Sagradas. Agora vamos para a lição? Vamos ver o que a lição de hoje diz? Pegue sua lição juntamente comigo e vamos ler o que ela fala. Vamos lá? Pega a lição. Na lição nós vamos ver, vamos lá? O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor para anunciar o evangelho àqueles que não eram judeus. Sua missão era fazer discípulo em todas as nações para o reino de Deus. Dentre os muitos discípulos que Paulo formou, estava quem? Timóteo, a quem escreveu uma carta dando-lhe algumas instruções. Os dois estavam distantes e naquele tempo não existiam e-mails ou redes sociais para se comunicarem, mas somente cartas. Por essa razão, a mensagem demorava um bom tempo para chegar aos seus destinatários. Paulo escreveu a Timóteo porque estava preocupado. Ele soube que seu aluno estava passando dificuldades no ministério. Então, o apóstolo escreveu uma carta para encorajá-lo a perseverar na tribulação. Com esse exemplo, aprendemos que o verdadeiro mestre se importa com seus alunos. Antes de ser famoso, de ser o famoso apóstolo Paulo, ele era Paulo, discípulo de Jesus, e sua missão era fazer mais discípulos para Jesus, isto é, ensinar os crentes como serem como Jesus. Você imaginou como é ser como Jesus? Pensar como Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus, fazer o que Jesus faria. Coisa linda, não é? E em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo ensina que podiam imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. E é assim que entendemos o que é ser um cristão. Alguém que segue os ensinamentos de Cristo. Mas a história de Paulo e Timóteo não começa ali. Existe um contexto muito edificante antes disso. Em uma de suas viagens missionárias, Paulo conheceu esse jovem e em uma pregação do evangelho, logo aceitou a palavra de Deus e foi batizado. A partir daí, Timóteo conquistou o respeito de todos, porque seguiu todos os passos do seu professor. Timóteo ouviu o seu discipulador sofrer perseguições, ser preso, apedrejado, e ainda assim não temeu e não desistiu de seguir a Cristo, mantendo-se firme segundo o exemplo do seu professor. Aqui nós vemos que Timóteo, ele viu todas as aflições que Paulo passou
E você pode pesquisar na história de Paulo, que Paulo sofreu muitas aflições por amor de Cristo. Mas você pensa que Timóteo desistiu de servir a Jesus? De jeito nenhum. Ele permaneceu fiel naquilo que tinha sido ensinado. Ele permaneceu firme na sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações. Paulo ensinou a Timóteo a não esquecer o que aprendeu desde quando era mais novo, pois o que ele aprendeu foi inspirado por Deus e esse ensino lhe daria direção certa para realizar as boas obras. Você obedecendo a palavra de Deus, você permanecendo fiel à palavra de Deus, você é instruído, você é levado a fazer boas obras, assim como o Senhor quer que façamos. Você é conduzido pelo Espírito de Deus a fazer coisas boas. Então vamos continuar firmes nessa palavra que nos instrui, que nos conduz às boas obras, tá certo? Hoje em dia, nós temos também professores, assim como Timóteo teve. Deus separou homens, mulheres e os capacitou para nos ajudar a aprendermos mais a sua palavra. E quem são essas pessoas? Vocês sabem? Essas pessoas são nosso pastor, nossos professores, nossos professores de escola dominical. Aquele tio ou tia muito legal que a gente tem, que a gente se espelha nele. Não tem sempre aquela pessoa que a gente se espelha e diz, olha, eu quero ser como aquela pessoa quando eu crescer. Eu tinha. Quando eu era criança, tinha sim aquelas pessoas que eu admirava, meus professores da escola dominical, que eu dizia, olha, quando eu crescer, eu quero ser assim também. Será que você tem também alguém para se inspirar? Eu acredito que você tenha, viu? E Timóteo tinha quem? Tinha Paulo. E ele se espelhou também no seu professor. E onde eles estão? Como discípulos de Jesus, eles estão à disposição na igreja, a casa de Deus. E você, criança, eu quero saber qual é o seu sonho ministerial. Você tem algum? Aquele sonho que você diz assim, olha, eu quero ser um pregador da palavra. O outro pode ser assim, eu quero ser uma cantora, tia, eu quero louvar Jesus nas igrejas. O outro, eu quero ser um missionário. Eu quero ir pelos países levando a palavra de Deus. E outros podem dizer assim, eu quero ser dirigente da mocidade, eu quero ser dirigente do círculo de oração. Eu queria saber qual é o seu sonho ministerial. O Timóteo, como nós vimos aqui, ele imitava o seu professor. E eu quero que você escolha também uma pessoa de valor para também ser sua inspiração, além de Jesus. Eu quero que você olhe primeiro para a cruz do Calvário, olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Veja seu exemplo de fé, veja seu exemplo de perseverança, veja seu exemplo de vocação para fazer a obra do Senhor. Mas também eu gostaria que você também escolhesse alguém à sua volta, olhe à sua volta, em quem você se espelha. Vamos pensar direitinho, vamos olhar quem lhe instrui, quem lhe conduz a Bíblia Sagrada, quem lhe abre a mente para que você possa ser conduzido a adorar mais a Deus. Aquela pessoa que está ali sempre animando, ei, vamos orar? Ei, vamos ler a palavra? Ei, vamos continuar firmes na fé, mesmo em casa hoje em dia, como estamos em casa, que você não pare de ler a Bíblia, que você procure o conhecimento sagrado nas Santas Escrituras. Como o apóstolo Paulo falou, permanece naquilo que você foi enviado. Não deixe o que você aprendeu desde pequenininho. Permaneça fiel, permaneça firme. Mesmo nessa quarentena, gente, mesmo nesses problemas que o mundo está lá fora, com tantos problemas, mas nós temos que permanecer firmes naquilo que nós aprendemos, mantendo a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração, com aquele sonho que a gente tem de fazer a obra do Senhor. Você tem um sonho
sonho que eu sei que você tem. Então coloque a sua fé diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero trabalhar para ti. Eu quero fazer a boa obra para o teu reino. Eu quero ser instruído na palavra para fazer a boa obra para o teu reino. Então nunca pare de sonhar. Nunca pare de ler as escrituras sagradas. A igreja é onde aprendemos e lemos a palavra do Senhor. Mas em casa também, com esse tempinho que você está tendo aí na sua casa, tire um tempinho para ler a palavra, para ler a Bíblia, para buscar mais, para orar mais. Chama seu papai, chama sua mamãe, você mamãe que está aí assistindo também. Chama teu filho também para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Passa aquilo que você ensinou, passa aquilo que você aprendeu quando você era criança, assim como Eunice passava para o seu filho, assim como Eunice aprendeu com Lloyd, você também pode passar aquilo para seu filho. Quem sabe você não tem um Timóteo aí na sua casa? Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. E eu creio que Deus tem grandes coisas a realizar na vida de cada um de vocês. Preste atenção, basta apenas que vocês permaneçam firmes naquilo que estão sendo ensinados, firmes na palavra do Senhor e em toda sua boa obra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os abençoe, os guarde e os livre de todo mal. E ainda tem, viu, gente, o questionário com tia Joel. Abençoe cada um de vocês. Tchau, até que a gente volte, né? Até domingo que vem. Saúde as crianças com a paz do Senhor. Nós estamos hoje com a nossa lição de número 4, que tem por título Onde aprendemos a palavra de Deus. O memorizando se encontra em Filipenses 4:9, que diz: Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que vos dá a paz estará com vocês. Então, isso aqui a gente vemos que aqui, quem falava isso aqui era Paulo, né? Então, hoje a história da lição, a tia Aninha já falou, que era sobre Paulo e Timóteo. Timóteo, quando era menino, ele aprendeu a palavra de Deus com sua vovó. Olha só, sua vovó. Ele é pequenininho aqui, ó, aprendendo a palavra de Deus com a vovó, que se chamava Lloyd, e também com sua mãe, que se chamava Eunice. Então, ele, quando criança, ele já ouvia a palavra de Deus, ele amava ouvir a palavra de Deus, dava muita atenção e creu. Então, quando ele cresceu, ele se encontrou com Paulo, né? Se encontrou com Paulo e foi ainda mais instruído e se batizou. Foi batizado por Paulo. Então, ele seguiu para falar a palavra de Deus depois disso, né? E ele ganhou muitas almas para Jesus. Então, que possamos seguir o exemplo de Timóteo, né? De obediência e amor à palavra de Deus. E aqui, como diz o textuário, ponha em prática tudo o que vocês receberam e aprenderam de mim. O que aprenderam de Paulo? A palavra de Deus. E aqui na Bíblia, em Mateus 7, versículo 24 ao 27, aqui o Senhor diz uma parábola sobre as pessoas que obedecem a palavra de Deus, escutam a palavra de Deus e obedecem e cumprem, e aquelas que escutam e não obedecem. Ele faz uma comparação aqui com duas casas. Olha só, ele conta a história de duas casas, não é? E ele vai dizer, ele vai falar sobre as pessoas que cumprem a palavra de Deus e que não cumprem. Ele compara as pessoas que cumprem, que leem a palavra de Deus e as cumprem, como uma casa construída na rocha. E as pessoas que escutam a palavra de Deus e não obedecem, como uma pessoa que construiu a sua casa na areia. Agora vamos ler a Bíblia e saber o que acontece com essas casas.
não é? Vou ler aqui. Agora, versículo 24, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Aqui já vemos pelo homem prudente que quem fez a melhor escolha foi o homem que construiu a casa na rocha. E a Bíblia compara as pessoas que construíram a casa na rocha, as pessoas que escutam a palavra de Deus e a praticam. Continuando, e desceu uma chuva, e os rios correram, e as assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha só, quem pratica a palavra de Deus é como uma casa que está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Então aqui, quando a pessoa vai para a igreja todo dia, mas aquelas palavras entram por um ouvido e saem pelo outro, que a pessoa não dá atenção, ela é como esse homem que construiu a sua casa sobre a areia, que na primeira dificuldade ele caiu, ela não suportou. Mas aqueles que guardam essa palavra, a palavra de Deus, e a praticam no seu dia a dia e vivem essa palavra, nunca cairão, nunca serão abalados. E vou terminar por aqui. E vamos ao nosso questionário. Vamos agora ao nosso questionário. Primeira questão diz o seguinte: encontre os 7 erros na figura abaixo. O primeiro erro está na roupa do homem de verde. E o nome de roupa verde, mais ou menos na parte da cintura, tem um erro. O segundo erro está na janela, aos raios solares da janela, que estão diferentes um do outro. Depois há uma casa que está por fora da janela, tem um erro. O outro erro está na parede. E tem outro erro no homem que está de roupa laranja, na barra da roupa. Outro homem está com uma faixa na cabeça e tem um erro nessa faixa. E o último homem, ao lado direito, está com um erro no olho. Vamos agora à segunda questão. Ligue os versículos às suas referências bíblicas. Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Está em Filipenses 4:11. Então vai ligar, pois aprendi a estar satisfeito ao que tenho, a Filipenses 4:11. Próxima referência bíblica. Próximo versículo. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Esse versículo se encontra em Salmos 119, versículo 73, parte B. E por último, para que todos aprendam e fiquem animados. Vai ficar ligado a 1 Coríntios 14, versículo 31, parte B. Terceira questão, complete as frases de acordo com a lição. Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus e sua missão era fazer... Aí aqui está incompleta, aí você vai completar com a palavra discípulos para o reino de Deus. Então a frase fica: Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus e sua missão era fazer discípulos para o reino de Deus. Letra B. Letra B. Paulo disse que podiam imitá-lo porque ele, a Cristo. Ele o quê? Imitava a Cristo. Ser cristão é quando alguém segue e deseja ser parecido com ele. Aqui faltou segue a quem? A Cristo. Letra D. Timóteo viu seu discipulador sofrer perseguição.
Então, a palavra seria aqui perseguição, porque Paulo viu o seu discipulador sofrer. Aí a palavra que estava faltando era perseguição. Letra E. Esse ensino daria direção a Timóteo para realizar obras na igreja. A palavra que falta são boas. E a frase fica: esse ensino daria direção a Timóteo para realizar boas obras na igreja. Ficamos por aqui e até o próximo domingo. Olá, crianças, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem. Então, hoje a lição foi muito boa, maravilhosa, né? Nós aprendemos que Timóteo era um jovem obediente, ouvia sempre a palavra de Deus através da sua mãe, da sua avó, e depois ele se tornou um discípulo, né, de Paulo. Então, já que Timóteo era um rapazinho obediente, nós vamos cantar um hino que fala sobre obediência, obedecer. Vamos lá? Vamos cantar comigo? Vou colocar aqui pra gente acompanhar. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Amém! Que lindo! Que hino maravilhoso! Vocês gostaram? Eu gostei muito desse hino, né? Então, essa foi a nossa aula. Tia Aninha, tia Joelma já participaram, eu também já participei. E vocês também participaram aí, foram ativos do começo ao fim, né? Então, vamos agora orar para a gente agradecer a Deus por este momento maravilhoso que a gente passou na presença dele. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus e vamos agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, nós entramos na Tua presença, Senhor, nesse momento e nós queremos primeiramente Te agradecer por Tua bondade, por Teu cuidado para conosco. Continua, Senhor, nos protegendo, nos cobrindo debaixo das Tuas asas. Abençoa cada criança,
cada família, abençoa a nossa igreja, os nossos líderes. Nós te pedimos a tua proteção, as tuas bênçãos e nós já te agradecemos, crendo que nós vamos receber. Amém!